Olá, eu sou o Guto Crepaldi. E eu sou a Emily Crepaldi. E este é o Ousadamente, um podcast sobre fé, família e ousadia. Então prepare o coração, porque o Ousadamente começa agora. Amor, esse é o nosso primeiro episódio, então acho que vale a pena a gente contar para o pessoal por que a gente criou o podcast Ousadamente. Sim, nós somos casados há 15 anos, quase, vai fazer 15 agora em dezembro. Temos o Matheus com 10 anos, Samuel com 8 e o Daniel com 3. E as nossas histórias nos trouxeram aqui. Muitos desafios e tudo vencido com mente ousada, uma mente muito ousada. A começar pelo fato que a gente teve cada um dos meninos em países diferentes, né? Exato. Já dando um spoiler aí dos próximos episódios. É verdade, ao longo desses anos nós tivemos experiências incríveis, mas também muito árduas, que nos transformaram a nossa mente. Como diz lá em Romanos 12:2, para que a gente pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí durante todo esse trajeto, muitas vezes o que nos sustentou foram essas conversas. Então a gente sentiu que precisava contar para vocês um pouquinho de como tem sido essa nossa caminhada. Bem, quando a gente pensou em fazer o Ousadamente, a primeira coisa que a gente pensou vamos começar do começo, né? A gente não sabia exatamente onde começar, uma coisa bastante óbvia, do começo. É verdade, a gente ficou pensando em quais eram as nossas primeiras histórias de superação, para que a gente pudesse começar o nosso podcast. Sim. Então eu queria te perguntar, qual que foi a tua primeira história de superação? A minha primeira história de superação foi quando eu tinha algo em torno de 5 anos de idade e estava numa pré-escola chamada SESI e era muito grande, muitos alunos, e nós tivemos ali uma confraternização de final de ano, apresentação, tudo aquilo, vem pai, vem mãe, vem família, vem todo mundo. Então foi ali no ginásio da escola e estava muito cheio, muita gente. E todos nós ali da minha classe, a gente estava vestido de palhaço. Todo mundo vestido de palhacinho, roupinha, acho que sim, roupinha branquinha, narizinho de palhaço, fitinha para tudo quanto é lado, aquelas fitinhas coloridas que eram cintilantes, assim, na época bastante usadas. E foi um momento assim marcante na minha vida porque eu fiquei absolutamente ansioso. Muito ansioso ao ponto de eu conseguir lembrar de toda a situação, de todo o evento, mesmo sendo tanto tempo atrás. E eu estava ali provavelmente tendo um ataque de pânico, porque eu realmente fiquei bastante ansioso pela responsabilidade que me tinha sido imputada, né? De participar daquilo e estar ali exposto, né, a todo mundo. Mas eu fiz. A verdade é que eu superei toda aquela tensão, superei toda aquela ansiedade e fiz o que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu consegui concluir com êxito, né, o que eu fui chamado a fazer, mas sob muita tensão. Eu imagino. Bom, de certa forma te levou a ser uma pessoa divertida e sim. Talvez tenha te mostrado que ser o centro das atenções não é de todo ruim, né? Mas eu tenho certeza que você precisou superar alguns desafios ali. Qual foi o momento que você lembra ou algo que tenha passado na tua mente naquele momento que tenha te ajudado a superar aquele desafio? Eu acredito que a mesma coisa que o meu sentimento que me trouxe a tensão também foi o que me fez ir pra frente, né? Como assim? Um paradoxo quase, né? Mas eu lembro de pensar na responsabilidade, porque nós fizemos assim uma filinha de casais, né? Uma filinha de duplinhas. E eu e a minha coleguinha de classe, nós éramos os primeiros da fila. Então era a exposição em nível máximo, né? Porque não só estava ali, mas a gente aqui ia conduzir, tinha todo um trajeto para fazer, tudo, parar e não sei o quê. Então a gente que estava conduzindo, né, aquele momento. E por que nós estávamos conduzindo? A responsabilidade de cumprir aquilo que eu fui chamado a cumprir me fez não parar. Não era só sobre mim, não era só sobre o que eu estava sentindo, mas era aquela responsabilidade. Não, eu estou na frente, eu aprendi, eu estou conduzindo, eu preciso ir.
Então o que na verdade me ajudou a ir foi que eu tinha uma responsabilidade, ali um dever a ser cumprido. E aquilo me fez ir para frente e eu consegui efetuar o que precisava, dancei, fiz lá tudo que precisava e no final das contas deu tudo certo. Uau, que chave essa, né? Entender que a responsabilidade foi, na verdade, o que te ajudou a superar o medo e a ansiedade. E o que hoje, que você já superou tudo isso, você diria para aquele menino que ele não ouviu naquele dia, mas que talvez te ajudaria a superar com mais facilidade? Eu diria para ele o seguinte, não é sobre não ficar nervoso. Ficar nervoso faz parte do processo. É de forma ousada continuar se movendo e agindo e cumprindo com aquilo que você precisa cumprir, mesmo que o nervosismo esteja ali, mesmo que a ansiedade apareça. Então é agir de forma ousada, sabendo que a falha não é o fim. Essa era uma frase que eu gostaria de ouvir. E seguida da frase célebre que eu entendi que para mim é importante, tá tudo bem. A falha não é um fim. Tá tudo bem. Eu não falhei aquele dia, mas eu gostaria de saber naquele momento de tensão, antes de executar aquela peça, aquela apresentação, que se eu falhasse, não era o fim e que ia continuar tudo bem. Então, é isso que eu falaria pro Gutinho, né, de 5 anos de idade. É forte isso, né? Porque muitas vezes a nossa ansiedade vem justamente do fato da gente não saber o que vai acontecer. E a gente fica pensando em tantas coisas que podem dar errado e a maioria delas, eu diria que, sei lá, 90% talvez, não vou chutar o número, mas a maioria delas nunca acontece. E mesmo se acontecessem, é como você falou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Falhar faz parte do processo. E a gente precisa continuar independentemente. Muito bom, muito bom. Mesmo que hoje você já tenha superado essa ansiedade, muitas vezes a gente sente que esse Gutinho quer voltar. Então, o que você faz hoje? Hoje que você já entendeu, que você já tem essa mente mais ousada, o que você faz para que esse Gutinho não volte? O que eu diria para ele é o seguinte, ação é diferente de pressa. Então, diante daquela situação, eu tive assim, fui impactado por um sentimento de que as coisas tinham que acontecer de um jeito específico e logo, para que logo tudo aquilo passasse e acabasse, né? Então, se misturando com o medo da falha, então era a receita para dar errado. Não deu, mas era a receita para dar errado. E então o que eu falaria para ele hoje seria: não tenha pressa. Se dê o tempo de pensar, de planejar e de entender as suas próprias emoções e segurar aquilo e continuar caminhando consciente. Acho que a consciência, né, daquele momento de tensão. Sim, estou tenso, sim, muita coisa está acontecendo, mas eu vou continuar e de forma ousada eu vou atravessar esse momento, vou atravessar e passar por esse desafio. Sem pressa, mas agindo. Então trocar o nervosismo pela energia da ação, usar aquela energia da tensão do momento para agir, mas não necessariamente com pressa. Para que tenha pressa de acabar. Exato. É como diz lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E esse equilíbrio é isso. É a gente saber que mesmo diante dos momentos de tensão, a gente vai continuar agindo, sem pressa, para que as coisas não acabem, afinal de contas, tá tudo bem. Mas é ter esse equilíbrio entre a ação e a tensão do momento. Exato. É isso, amor. Para a gente observar as nossas transformações, a gente tem que voltar lá no começo. E a gente vai percebendo que desde o início tivemos oportunidades de sermos ousados. É verdade. E esse também é só o início do nosso podcast Ousadamente. Então a gente está ansioso para contar um pouco mais da nossa história e te ajudar a se transformar junto com a gente, em ter uma mente mais ousada. Na semana que vem é a sua primeira história de superação, certo? Então semana que vem não perca, a gente vai entender aí, conhecer um pouquinho mais da história da Emily, primeira história de superação dela. Você que nos acompanhou, coloque aí nos comentários qual foi a sua história de superação, a sua primeira história de superação lá da sua infância. Curta e compartilhe esse vídeo.
para que todos nós, nesse processo, sejamos transformados ousadamente. É isso aí, gente. Até o próximo.